pessoal, coisa boa! Mais um podcast Mundo Empresarial começando agora para você acompanhar com a gente. Muito obrigada pela sua companhia. Muito obrigada aos mais de 135 mil inscritos no nosso canal. É muita gente acompanhando o nosso conteúdo, né? Oh, que coisa boa! Eu fico muito feliz, não só pelos mais de 135 mil inscritos, mas também por todas as histórias dos empreendedores que já passaram aqui conosco nesses 10 anos do mundo empresarial, né? Um ano muito especial pra gente, 10 anos de comemoração aí de muita história que a gente contou e de muita confiança, né? Da parte dos empreendedores para conosco, enfim, a gente veio crescendo junto com vocês. Muito obrigada por toda essa trajetória que vocês também nos permitiram construir, né? Então, fico realmente muito feliz e lisonjeada, honrada de sentar nessa mesa aqui do podcast, contar mais uma história de sucesso, entender um pouco mais da trajetória de uma empresa, né? E se você, de repente, tem interesse também de contar a sua trajetória, é só entrar em contato com a nossa produção, que está aparecendo o contato aqui, inclusive, né? Todos os dados para você. Facinho entrar em contato conosco, certo? Nos siga também nas redes sociais, acompanhe o nosso programa, que é sempre aos domingos, aqui no nosso canal do YouTube e também na Rede TV para todo o Brasil, na VTV SBT também a gente tem um encontro marcado, certo? Enfim, a gente começa esse episódio sempre com um gostinho muito especial, porque a gente tem o nosso patrocinador maravilhoso, que é a Croissant e Companhia, que são referência em salgados e doces que são deliciosos e práticos. Então, se você busca qualidade e sabor, né? Mais que precisa conhecer todos os produtos da Croissant e Companhia. São mais de 20 lojas espalhadas em todo o estado de São Paulo. Eles têm uma infinidade de opções aí em salgados e doces, croissants, coxinhas, salgados integrais, mini churros, todos congelados para sua praticidade. E o preparo é muito simples. É só você aquecer, esperar um pouquinho, né, para ficar pronto. Vai ser um pouco sofrido ali esse processo por conta do cheirinho, já que começa a exalar. É a coisa mais deliciosa do mundo. E aí é só saborear, tá? Se você quiser conhecer mais, é só acessar o site que está aparecendo aqui na sua tela e saiba como levar essa experiência maravilhosa para o seu evento, para sua família, enfim, para qualquer oportunidade que vai casar a Croissant e Companhia, né? Quem sabe até você se tornar um revendedor também, começar empreendendo é garantia de sucesso com a Croissant. Então, muito obrigada por apoiar o mundo empresarial. Croissant e Companhia, o salgado genial. Agora sim, no episódio de hoje, a gente tem a honra de receber aqui a diretora e responsável técnica da Anoditech, uma empresa líder no campo de anodização e eletropolimento em inox. Não entendeu nada do que eu tô falando? Eu também não. A gente vai entender agora, sinceramente, porque é uma área muito técnica, é uma área muito química e eu tô super curiosa para entender um pouco mais de como funciona todo esse mundo aqui, certo? Então, minha linda, seja muito bem-vinda, Maria Luísa, aqui presente conosco. Muito obrigada pela sua presença, viu? Muito obrigada, boa noite. É uma honra estar aqui representando a Anoditech. Esse ano completa 20 anos já de tempo de parceria, de muita produção no mercado de anodização, sendo uma das pioneiras em Campinas. É uma honra mesmo estar aqui representando. Eu tô muito empolgada para entender como que funciona esse mercado todo, como que você veio parar aqui, como começou a empresa. Enfim, eu gosto sempre de iniciar, né, o podcast. A gente já conversou bastante aqui nos bastidores, né? A gente já teve uma aproximação maior aqui. Inclusive, falando em bastidores, nós estamos aqui com a irmã, a Gabi, que está ali no cantinho. Não quis aparecer conosco, mas de qualquer maneira está aqui acompanhando tudo. Um beijo para você. E vamos lá. Como que tudo começou, assim? É uma empresa familiar, pelo que vocês comentaram, né? Conta um pouquinho aí do início da trajetória da empresa e como que você foi percebendo que era isso que você queria também para sua vida. Sim, começou há mais de 20 anos atrás. É uma das pioneiras aqui em Campinas. Em 2005, por volta de 2005, creio que o meu pai e o meu tio, eles eram já da área e perceberam uma escassez naquele serviço de anodização. Às vezes na procura, vocês fazem? Não, não fazemos. Aí eles, aqui tá aí seria uma boa, né? Isso, seria uma boa abrir e empreender nessa área, visto que tem pouquíssimas que atendem. Aí eles abriram e aí eu ia junto com meu pai desde criança, desde pequena. E aí, quando eu tinha por volta dos meus 12 anos, eu falei assim, em casa. Estudava na parte da manhã. No período da tarde, só ficava em casa, ociosa, procurando coisa pra fazer e às vezes não achava. Aí ele falou, não, a partir de amanhã você vai comigo.
Não, pode ir, eu te busco na escola e você vai comigo. Você vai trabalhar comigo. Isso. Eu chegava em casa, já tinha lá meu prato feito, esquentava, comia, já trocava de roupa e ia. Eu falava, quando eu era criança, que eu tava ajudando. Eu vou ajudar o pessoal a soltar peça. Vou ajudar a embalar a peça. E aí, conforme o tempo foi passando, eu já comecei a fazer depois, quando eu tinha uns 14 anos, já comecei atendimento ao cliente, aí todo mundo já sabia, né? Falava, ela é filha do Nadir, ali tá ali ajudando. E eu já comecei a interagir, então isso me ajudou muito, até mesmo conversar. Né? Que às vezes a gente fica... nessa área, né? Isso, às vezes era muito tímida. E comecei já a conhecer outras pessoas, a lidar com outro público. E me ajudou bastante. Depois que eu fiz o ensino fundamental, eu entrei no Química, na técnica em Química, né? Eu fiz o ensino médio técnico. Aí ele falou, Maria Luísa, tem que escolher uma área e aí. Falei, não sei o que eu vou fazer. E ele me incentivou muito. Ele é o meu maior incentivador nos estudos. Eu não sei se pelo tempo dele, não teve toda essa oportunidade que eu tenho. Querendo ou não, os nossos pais, assim, né? A geração dos nossos pais, eles não tiveram acesso que a gente teve, né? Sim. E essa geração que tá vindo aí, meu Deus do céu, nem se fale. Né? Porque a gente também não teve aquele acompanhamento, assim, com internet o tempo todo, né? Era tudo mais regrado, enfim, né? Sim, aí ele, como é o maior incentivador, falou, você já tá na Noditec? Vai que um dia precisa de um químico, de um responsável químico, um responsável técnico. Aí eu falei, beleza. Fiz e me apaixonei. Amei a parte da química, fiz o meu estágio lá. Aí com 17 anos eu já era técnica e já trabalhava, já estava como assistente do laboratório, fazendo as análises necessárias lá e aprendendo sobre a anodização, sobre o tratamento de metais, de superfície mesmo. E aí eu fui gostando muito da área, fiz a faculdade, entrei na faculdade de engenharia química, e conforme eu ia aprendendo, eu ia tentando adaptar aquilo para a realidade da empresa, falando, não, olha que bacana, olha, e aprendendo muito, o mercado de anodização ele é muito vasto. Muitas pessoas atualmente passam pela anodização diariamente e não sabem que aquilo é o processo de coloração do alumínio. Porque o alumínio está em todo lugar. Exatamente. Você vai numa balada, no baldinho da balada, aquele lá verdinho com gelo, é anodizado. Aquela caneca é anodizada. Então, você passa o aro da moto anodizado. As pessoas que quebram e fraturam a perna, aquelas gaiolas, é tudo anodizado. É um processo que a gente faz, assim, é muito alumínio. Esquadraria, porta de box, de janela, tudo é alumínio. Tudo esse alumínio ele é tratado para ter uma durabilidade melhor. Dura muito mais. Entendi. Então, aí nessa área, a gente já começa a aprender mais sobre o tratamento dos metais em si, é bem bacana. E aí, depois eu terminei engenharia de segurança, mais voltada para a parte química, né? Para não ter acidentes, riscos, tudo. Aí, eu fiz engenharia de segurança também, auditora interna da ISO. E aí, eu vou estudando. Assim, eu aprendi muito. E eu gosto de transferir aquilo que eu aprendi. Então, eu sempre... por que você não faz assim? Dou os treinamentos dos meninos seu que treinam. Gosto de treinar a produção. É bem bacana. E aí, conforme isso, vai muito conhecimento. Meu pai sempre me diz, assim, você pode perder casa. Você pode perder carro. Alguém pode tirar alguma coisa de você, mas o seu conhecimento ninguém tira. Isso você pode cair, você vai conseguir se reerguer por aquilo que você conhece. Pelo seu conhecimento. Porque é uma coisa que você constrói literalmente dentro, né? Sim. E eu acho isso muito interessante. Assim, o que é mais legal é que... O que acontece? Às vezes a gente se depara, né? Assim, até por muitas histórias de empreendedores que eu já conheci, inclusive... que o negócio começou lá com o avô, né? Por exemplo. Aí o pai, né? Deu sequência no negócio da família também. Mas aí já o filho, né? Que seria o neto... Já não tá mais naquela vibe. Já não é aquilo que ele quer... Enfim, então, não é, assim... Pode não parecer, mas não é tão comum, né? Um negócio da família ser realmente bem sustentável dessa forma, né? Que começou da maneira como deu para começar, né? E aí a outra geração vem e agrega mais conhecimento e traz muito mais autonomia e traz realmente muita tecnologia, sabe? E conhecimento técnico mesmo, né? Tipo de aperfeiçoamento. Não, isso aqui dá para melhorar, isso aqui dá para reduzir custo, vamos fazer diferente, a gente consegue aperfeiçoar. Isso é muito legal. Essa mentalidade jovem, né? Dessa geração mais jovem, isso é muito curioso e é muito legal de ver esse interesse da sua parte e até da sua irmã também, né? De vocês seguirem juntas aí nesse processo. Sim. Aí eu até conversei
assim, medo. A gente fica muito apreensivo. A gente fala, nossa, um negócio desse, assim, desse tamanho, com tantas famílias. E como que eu vou fazer para administrar, para gerir tudo isso? E aí a gente entende, eu tinha 22 anos no auge da pandemia. E um medo. Aí ele falou, Maria Luísa, é assim, ó, o barco tá na água. Você precisa remar, agora só vai tocar. Porque o mais difícil, que é a construção, eu imagino que seja, já estava feito. Eu só preciso começar a gerir. E nessa parte de gestão eu aprendi muito. Questão de lidar com pagamento, compras. Toda essa parte da empresa que eu ainda não tinha acesso. Agora, sei de tudo, desde o básico, como eu comecei lá de baixo, desde o chão de fábrica da produção, até a parte do cargo de direção, eu sei tudo na teoria. É muito... Isso eu acho muito legal, né? Porque, querendo ou não, o fato de você ter experimentado, né? E vivenciado, desde, assim, de muito nova, o dia a dia da empresa, né? Não só na parte administrativa, por exemplo. Porque acontece muito isso também, né? Às vezes os filhos se formam, tal, vou trabalhar com o meu pai na empresa, né? Vou trabalhar na empresa da família. E aí vai só para um departamento, naquele departamento que ela, né, se sente mais confortável na formação, economia, administração, contabilidade, enfim, tanto faz. Sim. E nesse caso, o fato de você ter tido essa experiência desde muito cedo, acho que te dá mais garantia ainda de que é isso que você realmente quer, né? Porque Sim. você foi vivenciando isso dia após dia, Dia né? após dia. A gente até falo com a minha irmã sempre. Às vezes faltou aí tá lá embalando peça. A gente, não, vamos lá. Tira o sapato, coloca a botina e desce lá até hoje, se for preciso, pra soltar Colocar peça. a mão na massa, se for preciso. Isso, soltar a peça, embalar a peça, atendimento do cliente, tudo a gente... Isso eu acho muito legal também. E assim, como que você, sendo tão jovem ainda, né? Já num patamar, assim, profissional muito elevado dentro da empresa, como que você encara o futuro dessa nova geração que está vindo? Porque, assim, eu acho que essa é uma dor de muitos empreendedores. A falta de mão de obra, né? E a dificuldade de encontrar pessoas que queiram realmente trabalhar, sabe? Que queiram começar de baixo, que é uma coisa que você começou. E eu acho que não tem demérito nenhum nisso, muito pelo contrário. Eu acho que é um orgulho você realmente entender o processo de produção, colocar a mão na massa e se precisar ajudar. Eu acho que um bom líder, uma boa líder, ela só funciona, só consegue realmente mostrar essa autoridade quando ela mostra ali no dia a dia, né? No exemplo diário ali de que podem contar com ela, podem contar com você, no caso, se precisar para qualquer função, né? E que tá tudo bem, vamos junto, vamos fazer acontecer. E a gente percebe que essa geração que tá vindo agora, que é a geração Z, não quer essa responsabilidade, já quer começar sendo CEO, né? Assim, sem conhecimento, sem embasamento técnico, né? E simplesmente, não quero ser subordinado, não quero ficar trabalhando das 7 da manhã, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Enfim, como que você, tão jovem, lida com esse contraponto? Porque eu imagino que você deve também ter colaboradores lá mais velhos, né? Assim, e pessoas que, né? Sim. São diferentes gerações. São diferentes gerações e realmente é a dor de muitos empresários, empreendedores, é a falta de mão de obra mesmo. Faltam mesmo e aí a gente fala que tá crítico. É crítico essa parte, porque a gente precisa, assim, o setor produtivo. As pessoas não estão nem aí com nada, não vem amanhã. Aí você precisa daquela pessoa porque às vezes tá redondo. Mas por que você vai faltar? Vou viajar. Tipo assim, e normalmente são de pessoas mais jovens. Os mais velhos, eles entendem que eles precisam, às vezes, sustentar a família deles e levar aquele dinheiro pra casa. Eu acho que é o lance do compromisso também. Sim. Não falta de comprometimento e falta, às vezes, de querer estudar pra fazer aquilo. Porque não é só chegar e pôr a mão na massa. Pô, você tem que entender que é um ácido forte, é uma base forte. Qual que aquilo vai recair sobre você se cair na sua mão? Não tem nenhum conhecimento, ler rótulo é bem difícil. Tem que praticamente mastigar e entender. Falta na área que eu tô, nessa área da Nudtec, eu sinto falta de eletricista de alta tensão. Aqueles de trifásico, para mexer em transformador. Os que tem são pessoas mais velhas. E a gente não vê pessoas jovens se interessando por essas áreas. A parte de... Lá a gente tem um sistema de refrigeração. Pessoa que mexa com um trocador de calor, com um evaporador, um condensador, jovens.
São todas pessoas de 50, 60 anos que uma hora não vai ter ali. E aí vai ter essa defasagem, vai ficar defasado essa área. É muito engraçado. O mercado, ele tá mudando muito, eu percebo, né? Porque a gente percebe, assim, que os jovens, eles são mais antenados para a área da tecnologia, para a internet e tudo mais. E até aí tá tudo bem. Mas para esse conhecimento técnico mesmo, assim, de estudar e de colocar realmente, né, a mão na massa ali, de querer aprender algo diferente daquilo, né, que tá ali disponível na internet, nas redes sociais, não tem esse interesse, não tem esse despertar. E eu acho que a gente vai chegar num ponto, assim, que o mercado de trabalho vai sofrer um boom bem complicado, né? Porque vai faltar mão de obra, já tá faltando, né? Mas vai chegar um ponto que vai faltar mais ainda. E aí eu não sei o que vai acontecer. Só sei que vai ter que se virar nos 30 para conseguir correr atrás, assim, de conhecimento. E porque essas pessoas mais velhas, um dia elas não vão conseguir mais atuar. Por conta da idade mesmo, né? A idade vai chegando, o tempo vai passando. E eu falo até pelo meu padrasto, ele é técnico e mecânico, né? Industrial. Não se encontra mais. Sim. Entendeu? Não tem pessoas, assim, mais jovens, dos seus 18, 20 anos, que falam assim, não, quero aprender, quero ser mecânico, quero saber como funciona. Não tem. E mal essas pessoas sabem que ganha-se muito bem. Bem, nessas áreas. Nessas áreas também, né? Desde que você seja um bom profissional, se dedique para ser um bom profissional. Eu acho que a gente tá naquela fase, e aí eu acho que, né, você, Maria, pode falar até como diretora da empresa. A gente tá muito naquela fase do imediatismo. Sim. Né? E aí eu acho que gera uma ilusão muito grande. Porque, poxa, existe todo um processo de construção. É uma semente que você planta, e aí você vai regando, e um dia você colhe, né? Mas não é do dia pra noite. Né? A gente já tem um pouco mais essa cabeça. Sim, você que viveu sim. a experiência ali do dia a dia, você e sua irmã ali, né? Trabalhando juntas, sabem que não é assim fácil construir um patrimônio, construir uma empresa, né? Mantê-la de pé, principalmente. Porque abrir uma empresa, abrir um CNPJ, tudo bem, mas e manter essa empresa? É o que você falou. E a responsabilidade dos colaboradores que vocês têm ali, de pagar o salário deles, porque eles são pais de família, têm as contas deles. É uma responsabilidade muito grande, é um senso muito grande. Então, eu acho que tá faltando um pouco disso, assim, sabe? Esse imediatismo faz com que essa geração queira tudo pra ontem. Né? Não, eu quero em 3 meses ser promovido. Querido, não vai acontecer, não vai né? Acontecer, não. E isso é uma ilusão, não é? O que você acha sobre isso? Sim, eu creio que seja uma ilusão e muito disso vem da internet. TikTok, às vezes a pessoa vê um influenciador que às vezes tem a idade dessa pessoa, sei lá, 15, 16 anos e fala, se ele conseguiu, eu também vou. Mas não é assim, entendeu? A não ser que essa pessoa estourou muito, mas teve um trabalho para chegar ali. Também teve, né? Uma dedicação. Querendo ou não, teve um tempo. E as pessoas, elas se espelham muito na vida de outras pessoas. E aí acaba que cria uma expectativa e não é aquilo. E a realidade é outra. A realidade, ela é totalmente outra. E hoje, assim, como que você vê o mercado que você atua diante desse cenário, assim? Eu acho que atualmente está crescendo. Está crescendo bem e é uma área que tende a crescer mais. Porque o tratamento de metais, a gente faz o de alumínio. Mas está crescendo tanto a banhos de cromo, cobre, zinco, outros tipos de tratamento de superfície. E cresce mesmo. A gente vê antes não tinha tanto... preciso fazer. Qual que é o processo? Anodização. Quem faz? Joga lá no Google, dá um Google. A gente já sabe. Então vamos levar lá? É tudo muito rápido e agora está de conhecimento geral. O que antes às vezes não era, porque passava despercebido. Uhum. Então eu creio que é uma área que vai crescer muito ainda. Tem muito para crescer, tem muitas tecnologias, inovações para entrar nessa área ainda. E hoje, o que vocês, assim, especificamente fazem? Explica um pouquinho, assim, do dia a dia do trabalho da Anoditech. Atualmente, a gente atende setores automobilísticos, médico hospitalar, várias áreas que tragam peças de alumínio. A gente anodiza, que a anodização ele é um tratamento eletroquímico, no qual passa o cátodo e o ânodo, num banho imerso com ácido forte, que a gente tem que ser rico de oxigênio, para onde essa camada de alumínio, ela vira um óxido de alumínio, a gente chama de alumina, comumente falando, que forma uma película sobre a peça.
E essa película, ela é resistente, ela é fina, ela é transparente, ela é porosa. Dá para colocar várias cores, uma infinidade de cores. E aí, depois, a gente faz a parte da selagem. Que aí sela e fecha esses poros e tem uma durabilidade no mercado muito grande. E é bem, bem bacana. Nós temos até aqui uns exemplos, né? Desse trabalho que vocês fazem. Olha que coisa mais linda, gente. Então, tem todas essas cores aqui que elas trouxeram aqui de brinde para nós. Um presente, né? E é super gostoso os copos de alumínio. Eu vou até abrir um aqui para ficar mais fácil. Eu peguei até o vermelho que combina com a minha roupa. De forma despretensiosa, viu? Eu deixei o vermelho justo aqui na frente. Pra não ficar tão... não ter um contraste, né? Porque... Mas olha que legal. Eu acho bem interessante a gente falar sobre essa parte técnica, porque eu acho que é um processo que as pessoas desconhecem, né? Sim. A gente às vezes vê o produto pronto e não entende como que ele é feito, não entende como funciona. E olha que coisa mais fofa, gente. Esse trabalho, nesse caso aqui, desse copo de alumínio, por dentro, ele é todo liso, né? E por fora ele tem esse aspecto fosco. Como que funciona o processo para trabalhar esse exemplo aqui? Certo. Nesse caso, o alumínio ele estava cru, liso, pode usar na sua polido. Pra e aí demonstrar. aqui, essa parte cria uma porosidade, é o jateamento. Por exemplo, eu peço, veio riscado. Ou veio com alguma marca que o cliente não tá afim. Ou a gente fala, a anodização não cobre marcas, não cobre riscos. É uma película. Então, o risco que tá ali no início, no final, ela vai ficar, só que vai ficar anodizado e vai ficar colorido, talvez. Aí a gente coloca esse jateamento como possível pré-tratamento, para tratar esse alumínio, para que na anodização o aspecto dele fique ainda mais bonito. Por isso que ele tá assim, poroso. E é muito bonito mesmo. Ele fica com um aspecto... Até a textura é agradável, né? É muito gostoso. Ai, dá vontade de ficar fazendo assim. Eu não tô carente, tá, gente? Relaxa. Mas é sério, muito, muito, muito bonito o trabalho de vocês, assim. E uma coisa que você ressaltou até no story que nós gravamos aqui, né? Pra divulgar o podcast, é sobre a qualidade que vocês têm. Porque, assim, é uma área que ela talvez não seja tão conhecida, né? Assim, para pessoas comuns que não tenham acesso, né, a essa informação. Mas dentro do segmento que vocês atuam, como que vocês se destacam em relação à qualidade? Então, nós somos uma das poucas que tem a ISO 9001 implementada desde 2008. Então, nós temos todo um processo em questão de documentação. É bem rico em documentação. Por exemplo, o alumínio, na hora que faz a primeira vez, ela pode ocorrer alguma coisa que gere um retrabalho. Então, a gente tem o relatório de não conformidade, a gente tem as pesquisas de satisfação do cliente. Tudo que envolve a ISO 9001, nós temos todos os documentos. Por exemplo, o cliente mandou para a gente peça. E aí, ele mandou na nota fiscal. A gente falou, então a gente manda o certificado que aquele lote, aquela peça, naquela nota fiscal foi tratada superficialmente, conforme a ABNT, tal. Então, é tudo realmente muito especificado. Cita todas as normas e bem específico. A gente consegue ter uma rastreabilidade muito grande. Por exemplo, esse material aqui a gente fez em tal ano, em tal época. É bem bacana. Nossa, muito interessante. Sim. Isso eu acho que é uma coisa também muito legal, o fato de você ser dessa geração um pouco mais jovem do seu pai, Nadir, né, que você comentou. Isso. Que aí acho que vocês se preocupam muito com essa parte da sustentabilidade, né? Se preocupam muito com essa parte, assim, da regularização ideal de tudo, né? Para não ter nenhum problema. Enfim, o fato de vocês hoje serem uma empresa que tem a ISO é um diferencial e tanto, né? Sim, é um diferencial e tanto. E na parte de sustentabilidade, atualmente a gente está correndo atrás da 14.001, que é a norma ambiental. A anodização é um processo, assim como todos os galvânicos, todos os tratamentos de metais, é muito insalubre. E ele polui tanto o solo, quanto a água e o ar. Então, a gente tem que entrar na sustentabilidade, entender, não querer prejudicar a sociedade ou os demais, as futuras gerações que estão vindo também, o meio ambiente. Aí, a gente tem todo o nosso setor produtivo, o chão, tudo é revestido com polipropileno. PP na produção inteira para ter uma área de contenção. Entendi. Aí, sistema de exaustores, lavador de gases, até para não prejudicar também o ar, nem os colaboradores que estão ali, mesmo usando máscara, querendo ou não, pode ser prejudicado. Todos os EPIs necessários e os exaustores, que são os EPCs, né? Que é o equipamento de proteção coletiva. E toda água, a gente lavou uma peça. Por exemplo, teve que passar por um tratamento, então tem a lavagem.
Aí foi para anodização, aí lavagem, aí o corante, aí lavagem. Toda essa água que a gente utilizou, a gente tem uma estação de tratamento de esgoto. Tem uma ETE na laje da empresa. Ali da empresa sim, mesmo. Da empresa que mesmo. Legal, gente. A gente tem uma ETE, toda a água que ela caiu. Vocês utilizam ali? Ela cai num tanque e a gente trata essa água. Aí todos os resíduos sólidos e líquidos que são gerados têm que ser destinados conforme o CADRE. Aí a gente então tudo regularizadinho, tudo regularizado, sim. Parabéns por isso. Eu acho de verdade. Porque, querendo ou não, existe uma deficiência, né? Se tratando de sustentabilidade, em relação ao Brasil mesmo. Né? A gente ouve pouco falar sobre isso nas escolas ainda, né? Eu lembro, assim, na época que eu estudava, estudei em bons colégios, e mesmo sendo alguns colégios particulares, né? Que, teoricamente, a gente espera, né? Uma educação melhor e tudo mais. Eu lembro que foram poucas as abordagens falando sobre reciclagem, falando sobre sustentabilidade, né? Então, assim, tô falando, claro, eu sou da década de 90, muita coisa se atualizou, acredito que hoje as escolas estejam um pouco mais preparadas, mas isso é uma questão de educação, né? Sim. Isso, eu acho que a base vem na educação. Sim. E tem muitas empresas que acabam não se preocupando tanto, né? E acabam, sem querer, às vezes, poluindo o meio ambiente, né? Prejudicando os colaboradores, prejudicando ali as pessoas que moram em volta da empresa, né? Os bairros ali em torno. Porque não sabem mesmo. Porque às vezes não tem conhecimento, porque às vezes não sabe que aquilo está prejudicando, né? Enfim, eu acho que os órgãos ali que regulamentam tudo, né? Que nem você comentou. Sim. Mas ainda assim, eu acho que é mais uma busca de conhecimento que cada empreendedor deve fazer por si só mesmo. Sim. Né? Para estar regularizado, para estar tudo bonitinho. É que não é fácil, né? É um desafio empreender, né? Sim. E ainda mais nessa parte, por exemplo, o tratamento de água, a gente pensa no futuro próximo, na sustentabilidade. Porque é um gasto que a gente está jogando a água, entendeu? E devolvendo ela pro esgoto. Então, tem que ter, assim, essa consciência. Tem que ter, assim, esse valor agregado no processo. Até porque a gente sabe que aqui, assim, a gente tem um ponto muito positivo no Brasil, que é a gente tem uma abundância de água aqui fantástica. E a gente sabe que fora daqui, né, assim, eu nunca viajei para fora do Brasil, mas eu sei, por depoimentos de outras pessoas que eu conheço, a escassez e a dificuldade que é, né? Então, as grandes empresas, grandes multinacionais que vieram para cá, trouxeram esse modelo de sustentabilidade muito porque lá tinha que ser assim, precisava ser assim. Então, a gente está com praticamente, assim, se você for analisar, para nós é muito mais fácil se adaptar dentro da nossa realidade hoje, porque a gente tem uma abundância de água, a gente tem um clima muito bom, né? Então, eu acho que tudo isso acaba facilitando o processo ali, né? Do dia a dia da empresa, enfim. É muito interessante. E você, principalmente, uma curiosidade a seu respeito. Mesmo você sendo, assim, toda delicada, né? Assim, fisicamente falando, né? Toda bonitinha, toda... Você sempre se interessou mesmo por essa área de galvânica e tudo mais? Sim. Sempre gostou disso? Sempre gostei dessa específica. Porque a química, ela tem muitas outras áreas. Sim. Tem muitas outras... Tem farmácia, tem um monte de coisa que você pode trabalhar, você pode trabalhar, né? Sim. Cosméticos. E a parte que eu gosto, ela é realmente o tratamento de superfícies de metais. Que legal. Gente, não sei, coisas sobre o titânio, sobre cromo. Já me interessa ler sobre isso. Sobre aprender sobre isso. Porque às vezes a gente não tem. Mas e futuramente? Será que não é um projeto? Será que não daria pra gente colocar um banho ali? Aqui, cabe? A gente precisa de tal. Qual o investimento? Aumentar o leque da empresa, qual seria, né? Sim, essa questão da gente estar sempre atualizado, né, nessa área. E me apaixonei mesmo por essa área específica da química. A química em si eu já gostei muito. Sempre fui muito boa, sempre me dei muito bem. Mas essa parte realmente Você se apaixonou mesmo. Que legal. E como que você vê, assim, o futuro desse segmento, na verdade, que vocês atuam, em relação à tecnologia, né? Porque hoje a gente tem aí a inteligência artificial, tem muita coisa chegando, né? A indústria revolucionou muito, né? Hoje a gente tem um processo de robotização em muitas áreas. Enfim, como que você analisa tudo isso? Como que você vem estudando também sobre essa parte tecnológica da empresa? Na minha área, atualmente, eu até falo que o Brasil ainda está um pouco
retrógrado. Não tá tão avançado, né? Não tá tão avançado contra os outros países, por exemplo, Alemanha, Estados Unidos, nessa parte de tratamento de superfície, específica nessa área que é a minha. Então, é o que eu posso falar assim com mais propriedade, né? Algumas pessoas chegam com uma peça e falam, eu quero reproduzir essa peça nesse padrão, nessas peças aqui. Tá. 100 peças. Tem como? Aí eu olho a peça. Olha, esse corante aqui, quem fez esse material? Veio importado lá da Alemanha. Falei, então, é que a norma aqui é traduzida para BTS. A que você usa, às vezes, é outra. O corante é diferente. Mesmo sendo material importado, é outro. isso, o material... É tipo assim, o material... O processo de produção é outro, né? Isso. O material dele pode usar a mesma liga de alumínio. Falar, 70, 75, que veio lá, tal. O material é bom, bateu. A anodização não é. Então, não vai ficar igual. Não tem como reproduzir nessa questão ainda. Que eu acho que falta um pouco também de tecnologias por parte... Aqui no Brasil mesmo. Entendi. E nesse caso, assim, quando acontecem esses processos, assim, de um cliente procurar vocês e vocês, infelizmente, não conseguirem encontrar, talvez, a solução que ele precisa. Como que vocês fazem? Assim? Aí nós conversamos com ele e falou, olha, desse seu lote de 100 peças, e esse daqui é seu padrão, eu vou pegar uma e vou fazer um teste. Aí você aprova qual é a proximidade do que você precisa. Aí ele, beleza. Então tá bom. Aí a gente faz esse teste pra ele e fala, olha, pra comparação, esse foi o máximo que a gente conseguiu chegar. Tá bom pra você? Aí, normalmente, eles aceitam, porque não tem muito o que fazer, né? Não tem o que fazer. Então, aí a gente fala, tu posso colocar 100? Pode. E a gente coloca em produção as outras 100, as outras 99. As outras peças. Sim. Legal. E dentro desse seu mercado, existe uma concorrência muito grande? Assim, dentro do segmento que você atua? Porque hoje vocês atendem nível nacional, né? Sim, nós atendemos nível nacional, mas são poucas empresas focadas só em anodização. Tem vários outros tipos de galvânica, como eu mesmo disse, em vários outros tipos de metais. Mas de anodização não é um mercado que está saturado, por enquanto. Então, é um mercado... Entendi. Okay, será que a gente tem um vídeo, Luquinhas, que possamos mostrar aqui? Para o pessoal que está nos acompanhando entender o processo, como funciona, porque eu acho interessante, né? Não sei se vocês têm algum vídeo específico nas redes sociais de vocês ou algo assim. Não. Aí a gente consegue mostrar aqui pelo menos um processo, né? Sim. Acho interessante. Um exemplo de tudo isso que a gente está falando, do que realmente é a anodização, né? Eu acho muito interessante a gente mostrar o processo para o pessoal entender o que é. Porque, enfim... Isso seriam trilhos que você comentou, né? Isso, são trilhos de alumínio. Trilhos de alumínio. Isso. E aí eles estão mergulhando ali, né? Isso. Nos tanques. Aí esses tanques são os eletrólitos. Aí a parte do tanque ele deve ter revestido com um barramento, que seria o ânodo. E esse daqui, o do meio, é o cátodo, que é onde prende e passa a corrente pro alumínio. Isso, tudo isso é com uma corrente. Por exemplo, a corrente que a gente vem da energia de casa é uma corrente contínua. Aí a gente precisa de um retificador para transformar em energia alternada. Entendi. Isso, aí o cátodo passa pelo polo e o ânodo, e aí... Consegue, isso é uma reação química, que é por isso precisa de eles já estão coloridos, né? Isso. Aí passa pelo processo de coloração, aí depois vai para a parte de selagem. E aí sela e não deixa que essa cor saia depois. Né? Se desbote, assim, de uma maneira fácil. Muito legal. Muito legal mesmo. E assim, como que é para você, né? Para sua irmã, já que vocês trabalham juntas aí, como que vocês lidam com os colaboradores e com os clientes? Porque lidar com pessoas é um desafio muito grande. Eu acho que esse talvez seja o maior desafio do empreendedor, assim, no dia a dia. Porque as outras partes técnicas, mesmo que você não tenha tanto conhecimento, sei lá, do administrativo, do financeiro, né, do jurídico, é algo que você pode ter pessoas de confiança trabalhando com você, especializadas nisso. A parte de lidar com pessoas é muito individual, né? Como que você se desenvolveu, ainda tão jovem, né, nessa parte? E o que você acredita que é, assim, o crucial para ter sucesso ali nesse ponto de lidar com as pessoas? Eu acho que saber falar com as pessoas, ser o tempo todo educado. As pessoas ali chegam com material, principalmente os clientes, eles precisam de uma solução. Às vezes a gente tenta explicar para eles, olha,
essa sua liga aqui, ela não vai dar anodização, porque é um alumínio injetado, que é uma liga muito, assim, fraca, assim. Ela quase não tem alumínio na composição. Então, não vai dar pra fazer anodização. E aí, ter essa honestidade de conversar com eles, que a gente tem que ser honesta. Falar, a gente vai conseguir, sim, uma solução milagrosa e não consegue, entendeu? Saber conversar e tratar bem as pessoas. No nosso caso, a gente começou muito nova. Então, às vezes, não tinha, assim, esse respeito, entendeu? Credibilidade, né? Isso, a credibilidade. Aí fica já complicado. Às vezes eu chego, atendo, quero falar com o responsável técnico. Eu falei, não, eu só pode falar comigo. Com você? Entendeu? É essa questão, porque responde tecnicamente pelo processo e tem esse conhecimento, mas às vezes não passa a imagem que talvez eles estão esperando, entendeu? Aí fica assim, nessa dificuldade. E você acha que além da idade, assim, né, por vocês serem novas, tem o lance também de vocês serem mulheres e atuarem num segmento meio masculino, vamos dizer assim? Vocês sentem um pouco disso também, nesse preconceito? Sim, não é tanto preconceito, que a parte que a gente faz é administrativo. Então, a gente não sofre tanto preconceito nessa parte. É um ou outro que acontece. Lá na empresa, é só nós duas mulheres, o resto é um setor masculino. Mas não sei se é porque eu cresci lá, minha irmã também. Então, a gente tá lá muito tempo naquele lugar que a gente não sofreu nenhum tipo de discriminação. Ou alguma falta de credibilidade, essa parte mais pela idade mesmo, não pelo sexo, pelo gênero. Assim. Porque às vezes, acho que acaba atrelando talvez os dois, né? Dependendo da área que vocês atuam. Eu acho que isso é curioso. E eu acho interessante a gente abordar sobre esse assunto, porque as mulheres, elas estão ganhando muita credibilidade no mercado, né? Eu acho que, não só por eu ser mulher também, né? Sim. Mas eu acho que a gente tem um zelo diferente com as coisas, um tato diferente, um cuidado diferente, sabe? A gente tem um olhar, né? O olhar feminino, ele é diferenciado. A gente consegue ver detalhes em que a maioria dos homens ali no dia a dia, né, não conseguem notar. E eu acho que é por isso que a junção dos dois no mercado de trabalho, dentro da família, é tão perfeita, né? Por conta disso. Sim. São dois olhares completamente diferentes que se complementam bastante, assim, no dia a dia de trabalho. Dentro de empresas, eu acho que até, querendo ou não, né? Eu penso, já visitei algumas empresas bem masculinas, assim, né? De ambientes bem masculinizados. E aí, na hora que você sobe no administrativo, que tem as mulheres ali trabalhando, você já vê uma flor, já vê ali um ambiente mais agradável, né? Um cheirinho, um toque diferenciado, um tratamento realmente bem um olhar diferente, né? E eu acho isso interessante, porque dá pra gente unir tudo isso, né? Como que você considera isso? Sim, lá a gente une bastante, porque a gente precisa, por exemplo, embalou, aí tá todo mundo... Não, vamos embalar certinho, isso aqui, porque o cliente ele vai receber, tem que estar... Tá tudo. Tá tudo embolado, assim, passa uma fita, a gente fala, não, gente, não é assim. Ó, se o pacote fosse seu, você ia querer receber assim na sua casa? Não, então vamos embalar bonitinho, porque o cliente... Aí eles... não, viu? Maria, deixa aqui. Aí tem que tirar, né? E fazer de novo. Porque isso... Dá um retrabalho ali, né? Isso, na própria embalagem. Porque a gente tem esse tipo de cuidado mesmo. Né? Cuidado pra não bater. Olha a ponta. Essa peça, ela tem que chegar intacta pro cliente, gente. Por favor, põe um plástico bolha aí. Coloca um papel picado, alguma coisa pra dar uma... Aí eles... não, mas fecha a caixa de todo jeito. A gente tem essa questão esse mesmo. Olhar, né? Isso, ou então, gente, aqui tá meio sujo. Vamos ter cuidado aí. Cuidado com as coisas dos arames, né? Que a gente tem um monte de gancheira. Aí agora é organizado, é bem... A gente bate o olho e fala, olha, aqui não tá legal. Vamos lá, gente? Vamos limpar? Ou vamos pegar ali? Vamos pegar esse alumínio? Vamos descartar esse material? Pra ficar organizado. Você passa numa empresa, tá tudo meio que jogado. Você fala, não, gente, eu não tô gostando do que eu tô vendo, vamos mudar. E esse olhar feminino muda muito. E eu acho que também tem o lance, assim, não é porque é um ambiente de chão ali, de fábrica, teoricamente, que tem que ser tudo desorganizado. A gente tem, às vezes, essa impressão, né? Eu lembro uma vez que eu fui fazer uma reportagem, eu era estagiária ainda, e eu fui fazer uma matéria em uma oficina de caminhões. Nossa, eu tava tensa, porque eu era muito nova. E eu falei, nossa, eu vou chegar naquele lugar, né? Só vai ter caminhoneiro. E vai ser um ambiente sujo, aquele negócio cheio de graxa. Pra minha surpresa, eu cheguei numa oficina perfeita. Tava o chão branco, tudo limpo, tudo organizado. E assim,
Um ambiente tinha um café, sabe? Sim. Completamente diferenciado. Falei, gente, que experiência legal. Isso, e que bacana. E a que gente legal. entra e fala, nossa, que a gente é surpreendido. A gente espera uma coisa e encontra outra. É, e às vezes você fica até receoso, assim, né? De ir no ambiente, você fala, nossa, será que... acho que eu vou encontrar isso. Porque, querendo ou não, a nossa mente já trabalha muito nesses aspectos, né? Pra tudo na vida. Isso é muito do ser humano. E aí, quando você chega no lugar, você se depara com uma outra realidade. Isso gera até um sentimento bom dentro, assim. Você fala, nossa, que capricho, né? Que organização, que limpeza, que diferente. Isso eu acho que traz muita credibilidade, né? Eu acho que traz confiança também sobre a qualidade que vocês entregam. Sim. Acho que faz toda a diferença, né? É o olhar feminino mesmo, que a gente olha e se surpreende. Fala, não, vamos tomar um café... cedo, aí é parte de educação, que às vezes a gente fala que às vezes o homem fala, não sei o quê. A gente fala, não é assim. Vamos ter calma, educar. vamos... E é um processo meio que educacional também, sim, né? Sim. Porque, querendo ou não, a gente tem o nosso jeitinho, aos pouquinhos a gente vai... Eu falo que a gente só não domina o mundo ainda, né? As mulheres, elas só realmente não dominam tudo porque nós somos emocionais demais. Sim. Porque se a gente tivesse, acho que, metade do racional que os homens têm, eu acho que a gente tava disparado, né? Mas Deus faz tudo perfeito, eu não tô reclamando, não. Eu só acho que esse olhar feminino, ele realmente gera uma mudança bem significativa em qualquer ambiente, né? Em qualquer ambiência. Eu acho isso fantástico. Enfim. E aí, tem outro lado também, que é o fato de você saber liderar. Eu acho que também é fundamental. Né? Como se comunicar com os seus colaboradores, porque você tá ali no seu olhar feminino vendo que tem algo que dá para melhorar, vendo que tem algo que tá errado e que não tá legal. E aí, como você se comunica com os seus colaboradores em relação a isso, né? Existe um abismo ali no meio, né? Você pode surtar, né? E falar, e brigar, e expor a pessoa na frente de todo mundo, que é o famoso chefe que faz isso, né? Que a gente fala, né? Hoje em dia a gente consegue separar o que é chefe de um líder, o que é uma chefe de uma boa líder. Sim. E você pode simplesmente, né, escolher as suas palavras, que é o que você falou, a maneira como você fala com seus colaboradores, e tentar ensinar de alguma forma e mostrar que aquilo que você está falando é para o bem comum. Sim. Não só da empresa, mas para o dia a dia deles, para o ambiente deles estarem mais agradável, serem mais agradável para se trabalhar, né? Sim, eu acho que tem que ter muito tato para saber conversar. É uma linha tênue entre você ser mal educada e você ser ríspida, com você tentar ensinar aquilo. Porque às vezes tem pessoa que só aprende, tem que fazer isso logo. Chacoalhando. Entendeu? E aí tem gente, e eu não faz o meu perfil fazer isso. Então eu prefiro fazer o quê? Não gostei da atitude de lá de fulano. Então, em vez de eu pegar uma autoridade que muitas vezes não é minha no setor produtivo, eu falo, o líder da produção, vem aqui. Então, eu não tô gostando de fulano tá fazendo isso. Teria como você tentar conversar? Aí, antes de partir pra mim. Aí, se não mesmo resolveu assim, não isso, resolver? eu falo, não resolveu. Aí eu falo, tem como você vir aqui na minha sala? Não gostei disso. Vou melhorar. Então tá bom. Então a gente já teve essa conversa, então tá. E eu acho que esse questão, alinhamento é importante, né? Porque eu não queria tirar a autoridade, né, de uma outra pessoa. Porque ele tá sendo o líder dele na produção dele. Não vou me meter na produção dele, mesmo tendo conhecimento, mesmo tendo bases teóricas. Igual eu falei, eu não consigo mexer na prática ali. Colocar a mão nas peças durante o banho. Então, esse é um serviço masculino, é o serviço deles. Então, eu deixo eles. Porque eles que lidam... a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa. Então, eles têm que se resolverem ali entre eles. Deu uma briguinha. Resolvam em vocês. Se não resolver, aí a gente faz uma reunião. Isso, a gente faz uma reunião, a gente vê o que está acontecendo. Eu acho que mais essa questão de tato mesmo. Não, isso é a sua... De saber se posicionar, né? Isso, mas você tem uma mente muito madura, até para a sua pouca idade, se é que eu posso dizer assim, né? E eu acredito que isso tenha sido, de certa forma... acho que essa experiência toda que você foi ganhando ao longo da sua infância mesmo, que desde os 12 anos você já vendo ali, trabalhando, tendo o dia a dia da empresa ali, né, na sua vivência, na sua adolescência, infância, adolescência, eu acho que isso faz toda a diferença dentro dessa parte. Porque eu já visitei muitas empresas, né, e assim, hoje, você tem uma área que está crescendo muito, muito mesmo, assim. São essas empresas de consultoria,
né? Para ajudar grandes corporações, grandes organizações a treinarem, né? E a personalizarem, assim, o trabalho da cultura da empresa, né? Como que o líder vai conseguir realmente motivar a sua equipe, né? Como que ele se comunica com aquela equipe? Porque não é só você assinar papéis e representar a empresa em reuniões grandes com outras empresas no exterior. Não é só isso, né? Tem toda uma cadeia produtiva por trás que, na verdade, é o coração da empresa. Sim. Né? No final das contas, o líder ele só tá ali para, né, tipo, entre aspas, representar, mas não é só representar, ele tem que realmente saber de tudo. Sim, saber assumir essa liderança. Exatamente. Assumir a liderança e falar, olha, isso aqui eu sei, não é assim que faz. E saber conversar, Saber chamar delegar. isso, delegar funções, fazer treinamentos, treinar, falar, olha, não é assim porque vai dar errado. Ó, tô avisando que vai dar. Aí tu, não, vai dar certo sim. Aí não dá. Eu falo, tá vendo, gente? Por quê? Já tem uma experiência, já sabe como é que é. Então, é melhor a gente seguir o que tá ali. O protocolo, tem um né? protocolo, sim. Então, se já tá falando que não vai, não adianta ficar insistindo. Então, essa questão de treinar mesmo. E como que funciona também para você quando algum colaborador ou quando alguém tem alguma ideia diferente, ou um processo... eu vi na internet. Eu vi, fiquei sabendo que tem um processo assim, assim, assado. O que você acha? Você também tem essa liberdade com os seus colaboradores de escuta ativa? Sim, tenho bastante. Atualmente, faz uma semana atrás, um deles montou uma gancheira para fazer peças mais rápido. Tipo assim, a gente fazia um lote de 500 peças em 2 horas. Ele simplesmente põe tudo de uma vez, meia hora tá pronto. É muito assim. Falei, não, vai fazer? Não sei se vai dar errado, se vai perder arame de cobre, tem uma perca. Vamos tentar? Que não a gente já tem. Vamos ver se vai dar certo. Tem que fazer esse teste. Para ideias que são razoavelmente, né? Possíveis para aquele momento. Agora, as pessoas, do investimento. Não, peraí, a gente tem um plano de investimentos, a gente tem que ver se cabe, por exemplo, uma gancheira com arame de titânio, que é muito mais caro. Tem uma durabilidade boa, mas olha, agora a gente não consegue. Então, vamos nos planejar para isso, futuramente, né? Fazer um plano de investimentos. Quanto que vai custar? Tanto. Para quando? Para segundo trimestre do ano que vem, ok? E deixa tudo isso planejado, fica melhor. Mas a priori a gente sempre fala, não, qual que é essa ideia? Dá pra fazer agora? Então vamos fazer. Então legal. Vamos. Não, a gente já tem, vamos em busca do sim. Não, e grandes projetos, grandes produtos, né? Produtos inovadores e até aumento da produtividade acontece muito por conta dessa curiosidade. Porque sim, o empreendedorismo nada mais é do que isso, né? Sim. É um curioso, uma pessoa curiosa, né? Que tá ali se desenvolvendo e tentando criar um produto novo, tentando criar um projeto novo. Testes lá, uma cor nova. Mais testes. Sim. E as coisas que a gente vive hoje, né? Assim, são frutos, né? Que a gente tem acesso, celular mesmo, smartphone, sim, que hoje todo mundo tem. Fruto de uma pessoa que acreditou naquilo e investiu tempo, investiu dinheiro, capital para conseguir realizar aquilo. Sim. Então, isso é muito legal. Querendo ou não, você acaba sendo uma líder acessível. Isso eu acho muito interessante. Sim. Porque não é todo mundo que tem esse perfil, né? Não, agora eu não posso conversar, né? Às vezes, realmente, tá ocupado, tem reunião, tem um monte de coisa, outras prioridades. Mas é importante, acho que, para o líder, para o gestor, para o CEO da empresa, enfim, ser uma pessoa acessível, né? E demonstrar que essa pessoa pode chegar nela e falar uma ideia. Sem medo. Sem medo. Exatamente. Que um monte de lugares... Eu nunca trabalhei em outro lugar. Sim. Sempre trabalhei ali na Nuditec. Mas pelo que eu escuto, às vezes, de amigos, coloca o chefe como uma posição, tipo... medo, não consigo falar. Ou então, uma figura muito ríspida. E eu não... Até meio abusiva, gosto dessa vezes, parte, né? sim. E eu não gosto dessa parte. Então, eu prefiro, tipo... Não, conversa comigo. Não tá legal. O que você tá sentindo? E a gente... É bem bacana. Que lá eles batem... Maria, posso conversar? Pode. É rápido. Pode, então pode. Senão, não, volta depois do almoço. Aí a gente já voltou e a gente conversa. Tá bom. É sempre assim, é bem que legal, bacana. É super acessível, né? Acaba sendo uma família, tem né? Pessoas que estão lá, 8 anos. Então, eu conheço a pessoa há bastante tempo. Às vezes já tem um vínculo, né? Vou casar, Maria. Vai no casamento. Vou fazer isso.
Entendeu? É bem legal. Que legal, né? Forma uma familhona ali. Acaba sendo uma família, porque é o que você falou. Ainda mais uma empresa pequena e familiar. Exatamente. Então já foi tudo. Não, e outra, né? A gente passa mais tempo, é o que você falou, a gente passa mais tempo dentro da empresa do que na nossa casa, né? Sim. Não tem jeito. E com o passar do tempo, a necessidade do trabalho ali, do dia a dia, e o tempo que isso, de certa forma, você precisa desprender, né? Sim. Para se dedicar no crescimento da empresa, nos estudos, na tecnologia e tudo mais, o empreendedor não tem férias, né? E não tem férias. Não tem final de Às vezes você tá semana, lá às dormindo, vezes. 10 horas da noite. Posso buscar minha peça amanhã às 7? Gente, mas eu não sei se o material tá pronto, peraí. Aí a gente já tenta buscar, fala, será que tá pronto? Como que tá? E aí tem que, tá vendo? Às vezes num momento que você nem espera, mas que você precisa dar um retorno ali pro cliente, de certa forma. E também tem o outro lado da situação, não tem? Que é o imediatismo que a gente falou. Deve ter clientes lá que às vezes chegam assim, né? Ai, Maria, olha, eu preciso disso pra amanhã. Ou, sei lá, pro mais rápido, por 24 horas. Você consegue me entregar? Deve ter muito disso, né? Tem. Eu até falo... Eu falo sempre... Que coisa boa, gente. Obrigada pelo cafezinho. Fique à vontade. Chega pra cá. Nesse momento de gravação, momento ideal. Obrigada, Luquinha. Tem 2 bolachinhas porque a Gabriela não... A Gabi não quis a bolachinha. Quaresma com chocolate. Ai, você também? Não. Ah, então tá bom. Eu não. A carinha da Maria foi linda, eu não. Se você quiser, eu deixo você pegar da sua irmã. Ai, Pode pegar não. dela, não? Ai, meu Deus. Mas enfim, querendo ou não, tem essa parte do imediatismo, né? Sim. Que o cliente tem ali na hora de chegar. E aí, como que você lida com isso também? Porque você tem, acho que, um processo produtivo uma cadeia ali que você tem que respeitar, né? A gente coloca um prazo para 5 dias úteis para possíveis atrasos. Pode ser que aquela máquina parou. E aí, até o conserto? Quanto tempo isso vai? A gente coloca 5 dias úteis. Sempre fica pronto antes. A gente sempre brinca, o pessoal chega, precisa dessa peça aqui para amanhã. Aí eu vou ver o que eu consigo. Eu te retorno, vou te dar um retorno. Porque a gente tá com um material lá parado de cliente que tá desde semana passada, por exemplo. E aí a gente fala, teve um que a gente brinca assim, os clientes às vezes... Aqui da padaria, tem só o processo de enganchar e colocar a peça no banho, ali já é 4, 5 horas. Então já foi mais da metade do turno, entendeu? Pra fazer aquelas peças, aquelas bateladas. Ou então chega com um monte de peça e fala, preciso. Pera, eu consigo te entregar metade. Aí a outra metade vai ficar para tal dia. Semana, isso, enfim, né? para outra, por exemplo, Uma outra data. Segunda-feira você retira o restante. Consigo para agora essa quantidade, para te atender a sua urgência. Porque a gente é terceirizado e a gente é o último de uma cadeia produtiva. Então, por exemplo, assim, o cliente mandou para usinar, a usinagem atrasou. Na hora que chega pra gente, o prazo já tá estourado. Então, o cliente já tá desesperado. Aí eles brincam, eu tô com a corda aqui no meu pescoço, eu preciso entregar pro meu cliente. E aí, a gente, não, calma, vamos respirar, vou ver o que eu consigo. Aí, eu chego lá na produção, aí eu falo com eles... O que é prioridade? O que é prioridade? Tipo, no final da tarde, todo dia, a gente tá começando a criar ali uma rotina. Esse aqui é pra amanhã, esse é pra amanhã, esse é pra amanhã. Aí fez aqueles que já era. Então, no outro dia, a gente fala, esse aqui é pra amanhã, no final da tarde, pra não ficar aquela correria. Aí, deu pra encaixar isso? A gente fala, esse daqui a gente falou pro cliente que vai entregar hoje. Esse aqui também. Então não dá pra encaixar o que esse daqui tá pedindo? Dá, então coloca nessa batelada. Leva também. Porque são bateladas. Então, cada processo, a gente... Num dia que roda muito, umas 6 bateladas. Ou então, umas 4, a gente consegue. Entendeu? E encaixar aquelas peças no meio daquele lote. Porque hoje, né, com esse imediatismo todo, eu imagino que seja Sim, deve deixar você de cabelo em pé, né? Meu Deus do céu! E eu acho que o processo também de vocês... Falar, não, pera, a gente precisa atender também a necessidade do nosso cliente, né? Querendo ou não, tem que ter a flexibilidade. E falando agora sobre capacidade produtiva, como que funciona toda essa capacidade de produção de vocês? Assim, já que você abordou que vocês conseguem fazer até 6 bateladas aí, como que funciona o dia a dia mesmo da empresa? Sim, normalmente a gente pode medir em toneladas. Porque a peça pode ser desse tamanho. Muito pequena. Ou pode ser um trilho de 2, 3 metros. Então, a gente fica, assim... Pode ser um tipo de anodização. Natural fosco. Então, a gente prefere... Assim, dá pra atender umas 5, 6 mensalmente. Entendi.
Nossa, que bem- legal. É coisa pra caramba. É porque depende, que tipo, alguns são tipo blocos, peças Entendi. maciças, e aquilo em peso fica numa quantidade. Muito elevada, Isso, né? por mesa é isso. Meu Deus, gente, que legal. Sim, e alumínio já, o metal, né, já é Sim. pesado. Não, não é à toa que vocês estão aí há 20 anos no mercado, né? Sim, 20 graças a anos Deus. de história, 20 anos de trajetória, uma história bem familiar. E como que você vê, assim, o futuro da empresa? Quais são os objetivos de vocês para os próximos anos? O que vocês estão planejando? Até dentro da tecnologia também, Sim. enfim. Se puder compartilhar, né? Porque às vezes fala, não, tem coisa que eu não quero falar porque é spoiler, não posso. Não, graças a Deus, esses 20 anos de muito, assim, conquistas, né? De conquistar os novos clientes, de abordar conhecimentos. Graças a Deus, já há 20 anos. Como tecnologia, agora a gente já está abordando, já faz atualmente a anodização dura. A anodização camada dura. Ela é mais técnica. Ela é para peças que sofrem muita abrasão. Peças que, tipo, maquinário que fica ali em constante atrito. Entendi. Igual a cementação? Igual? Parecido com a cementação para ligar o seu carbono? Isso, É a cementação pro alumínio? por alumínio. Chama anodização. Alumínio? Seria anodização dura. Anodização do... Dá uma pesquisa depois. Dá um Google. Sim, sim. É como se fossem parecidos. Ele pode... Ele é assim, aí se você falar, eu quero dureza sobre essa camada, ela dá uma dureza. Adere também. Eu só não sei quanto que mede na escala de dureza. A gente só mede por microns. E se a gente mede... É a camada. Isso. A camada anódica. Porque é um banho que, tipo assim, normalmente, uma peça colorida, ela fica no tanque de anodização por 40 minutos. Normalmente. Mergulhadas ali, Isso, mergulhadas. imersas. Isso, imersas numa densidade de corrente específica para aquele tempo. Pra aquele tá. Isso, porque a anodização, ela libera muito calor. Então, o banho em si aquece. Então, a gente precisa, para fazer a anodização dura, é um processo de 2h30, 3 horas daquela peça no banho. Para criar uma camada de 40 a 60 microns, conforme a norma aqui do Brasil. E não vai corante. A própria cor do alumínio, ela é gerada através da liga. É bem bacana. Que legal. Então, a gente até brinca um pouco. O cliente chega, essa daqui é alumínio naval. Ela é 70 a 75. Falei, posso fazer então na anodização dura? Pode. Aí a peça, numa anodização na liga naval, ela ficaria grafite. Uma anodização negra, como a gente fala. E aí, ficou dourado. Aí, certeza que o senhor comprou a liga certa? Porque aqui pra gente, ela tá parecendo que é uma liga da série 6000, 6063. E não mente. A anodização falou que é um processo que ele não mente. Aí ele fala, Não sério. A Gente, gente fala será que eu fui assim, enganado? Sim, é bem bacana. Acontece Sim. muito isso? Aí eu falei, você tem que ver como é que tá o seu certificado de matéria-prima. Ver certinho se tá ok. Porque não mente, a anodização dura é muito bacana. É um processo que eu mesma, de todos que a gente faz, é o que eu mais gosto. A peça, ela fica acetinada, fica bonita. Você pode pegar Eu não trouxe nenhuma pra teste, mas é bem bacana. Você pode pegar uma faca, riscar, que ela não vai riscar. Isso. Mentira. Ela não tem riscos, ela Que não sofre legal, riscos. gente. É bem bacana. E essa é uma tecnologia que a gente está explorando, que são pouquíssimas anodizações que fazem. Porque precisa de parâmetros diferentes, uma densidade de corrente diferente, um sistema de resfriamento sobre o banho, um trocador de calor, tudo específico para que aquele banho não suba muita temperatura, senão o metal queima. É isso que eu ia falar. É um Sim. processo. A química é uma coisa tão delicada, né? Porque qualquer coisa que passe ali Sim. atrapalha todo o processo, né? E às vezes pode até prejudicar a peça. Eu falo que dependendo da tem que ser situação, bem né? controlado, que um parâmetro errado não tem Já mais. era, né? Igual eu como a responsável técnica lá, a gente tem um laboratório. Uhum. Então a gente tem que pegar aquele eletrólito, fazer uma titulação e ver em quantos gramas por litro de ácido que tem naquele tanque. Sim, e aí se a quantidade de ácido é muito pequena, tem que calcular o reforço, porque não está sendo suficiente para anodização. Para fazer o processo Sim, correto. sim. Que legal. É tudo, as questões dos parâmetros, eles são bem rigorosos e a gente tem um controle dessa parte também. Por exemplo, a selagem. Selou o material. Tem um ensaio de selagem. Tem um ensaio para ver se aquela selagem está realmente selando. Entendi. Um ensaio de passivação, que é uma parte de inox para ver se aquele inox está realmente limpo.
Porque a parte dele é para remover toda a sujidade. Então, não pode ter contaminação de ferro, não pode ter contaminação de cobre. Então, aí a gente faz um ensaio de passivação também. Que legal, é bem bacana. Que legal. E como que funciona esse processo, assim, de qualidade, assim? É porque acaba sendo um processo de qualidade, né? Sim. A cada quanto tempo vocês fazem isso? Tem um prazo estimado? Não, são análises. Tem análises semanais. Aliás, análises técnicas, né? E são semanais. Ah, é semanal. E tem algumas que são quinzenais. Que e aí tem legal. toda a parte de documentação Aí tem também. entendi. Sim. E tudo isso sai em laudos disso ou não? É algo bem interno de vocês, só para vocês realmente terem a certeza e a Controle garantia? do nosso parâmetro, isso, Tá. ali. Porque aí você fala, a gente já fez a ensaio de névoa salina, polarização cíclica, que todos são outros testes que a gente faz externamente, que poderia fazer sobre aquilo e para garantir também o nosso serviço. Salt spray, tem outros testes que a norma exige, a gente faz, para ser outras Também formas da ter gente estar controlando e garantir a qualidade dos nossos E serviços. quanto a esse lance da garantia mesmo, assim, como que vocês trabalham em relação a isso, né, do trabalho de vocês, né, desse serviço que vocês prestam aí para os clientes de vocês? Porque hoje em dia eu acredito muito, né, que até o momento de você fechar um negócio, um cliente novo, por exemplo, né? Tem uma necessidade, procura vocês, né? Vocês têm interesse de fazer aquilo, né? Que é o trabalho de vocês, e o cliente tem uma necessidade que ele precisa cumprir ali também. Até aí tá tudo lindo, né? Um interesse em comum, né? Apertos de mãos, beleza. E se acontecer algum problema aí no meio, assim, não no sentido de problema especificamente, mas sei lá, se o cliente ficou insatisfeito por algum motivo, como que funciona, como vocês lidam com esse pós-atendimento? Porque uma coisa ficou muito clara, que vocês, né, têm uma qualidade excepcional. Sim. Mas pode acontecer, né? Sim, Enfim. igual os pontos da gancheira. Porque ela tem que prender a peça no banho e colocar no banho de imersão. Uhum. Aí o cliente fala, não, mas olha, ficou com essa marca branca, pode ver até dentro da sua caneca que tem uma marca branca. Que é na onde prende no banho. Então, não gostei de onde ficou. Fala, não tem outra forma de enganchar. Ela vai ficar, se o senhor levar aqui ou levar em qualquer outra anodização, vai ficar com essa marca branca. O que a gente pode fazer? Tentar enganchar de uma forma diferente. Tentar colocar assim, mas aí a marca, em vez de ficar aqui, vai ficar aqui. Entendi. Entendeu? Imaginando a peça, tipo, por exemplo, um bloco. Ele queria que ficasse sem marcas. Não fica, vai ficar aquela marca. Então, o pós-venda, a gente tem que tentar explicar. Ou então, antes de fazer, vai ficar assim. Podemos fazer? Pode ser feito dessa forma? Aí, se ele autorizar, a gente coloca. Aí fala, mas vai marcar, não, onde que vai marcar? A gente faz, às vezes, até um desenho. Fala, vai marcar aqui, tá vendo? Vai ficar com marquinhas. E aí, depois que a gente fez... não gostei. Então, tá bom. Vamos abrir, então, um relatório de não conformidade. Vamos abrir uma solicitação de ação corretiva. Pra gente corrigir aquilo, pra que nos próximos lotes não venha acontecer de novo. Entendi. Entendeu? E aí, nesse caso, por exemplo, se o cliente falar, não, mas tem como, então, fazer 2 vezes, por exemplo? Existe essa possibilidade para não ficar? Fica de qualquer jeito. Então, não, isso. A anodização é assim, ela é isolante elétrico. Entendi. Então, ela já tá, aquela camada Não isola. tem. Então, por exemplo, para eu fazer essa caneca aqui de novo, não gostei dessa marca aqui. Vai ficar uma marca, se não for interna, ela vai ser externa. Entendi. Entendeu? Que internamente para uma caneca é muito melhor. Mais interessante. Aí ela vai prender aqui. Colocou. Manchou. Ficou com uma mancha. Ou então, não gostei dessa marca da gancheira. Vamos colocar para o outro lado? Caso ela tenha alça, imaginando na caneca mesmo. Uhum. A gente vai ter que decapar, tirar toda a anodização dela de novo e iniciar do zero. Refazer. Do zero. Entendi. Sim. Não tem como fazer, Fazer um outro banho, por exemplo, não, né? não tem como. Ela tem que decapar inteira e fazer de novo. Nossa, e esse processo Sim, é para bem... peças calibradas, aí tem alguns clientes que falam, essa peça é calibrada. Aí a gente tem como tampar? Tem alguns que mandam até uma rosca de teflon pra cobrir furos. Porque se retrabalhar, já perdeu medida. Então aquela peça para ele já é morta. Então a gente tem que fazer com a certeza de que aquilo vai dar certo. Entendi. Só que nem tudo é 100%. Então pode ser, a gente fala, olha, pode ser, porque é um margem banho de erro, né? Imagina Pode um banho de acontecer. imersão. Você não tá vendo o que tá acontecendo lá dentro. Você só vai ver após o processo inteiro acabar. Sim, não tem como tirar antes pra Sim. ver, né? Enfim. Não, e até, às vezes, você nem vai conseguir no meio de um monte de peça ali, igual Com certeza. no vídeo. Você não vai ver qual delas que saiu errado, só na hora da inspeção final. Com certeza, faz Sim. todo sentido.
Maria, assim, incrível conversar contigo. Obrigada. De verdade, Gostei. parabéns Gostei bastante. por toda a sua disposição, sabe? Por toda essa garra, essa vontade de conhecimento, essa sede, né, de conhecimento para você levar para a empresa, pelo legado da família, né? Parabéns ao seu pai, né? Ao pai de vocês, da Gabi também que está aqui. Enfim, parabéns mesmo, tá? Que vocês continuem aí trilhando esse caminho e inspirando, né, novos empreendedores, inspirando os seus colaboradores, né, inspirando novos líderes, porque isso realmente faz a diferença no mercado, né? Sim. Tem alguma coisa que a gente não abordou aqui da empresa, da Norditec, que você gostaria de ressaltar, que a gente acabou não falando? Algum detalhe ou, enfim? Eu creio que esteja tudo certo. Novos projetos, né? Que a gente está querendo adaptar o eletropolimento um comprimento de onda que altere a cor dele, que é bem bacana, que as pessoas estão... Maria, você não tá fazendo o eletropolimento colorido? Aí fala, ainda não. Tem que ver que essa área tá crescendo. Os próprios clientes, eles falam... Eles ajudam, sim, né? eles ajudam, porque a gente já tá lá bastante tempo e eles têm essa liberdade. Aí tem outros que falam, você precisa abrir titânio. Então, essas questões da gente, de futuros projetos. Eu tô tentando implementar lá já desde quando eu entrei. Desde 2020 ainda não consegui, mas eu tenho fé que uma hora vai. Com certeza. Que o sistema da água fique rotativo ali dentro, né? Que aí o mesmo que a gente trata para setor produtivo, ele volta para aquela mangueira só para lavar a peça, não para um consumo potável. Entendi. Até porque é muito caro, só para lavar aquela peça. Aí vamos ver se é possível algum dia. Com certeza será possível, sim. O futuro da Norditec ainda tem muitos anos aí pela frente. Então, parabéns por todo esse caminho que vocês trilharam Muito já até obrigada. aqui, esses 20 anos de empresa. São mais de 150 clientes, né, que vocês atendem aí. Vão expandir com certeza. Vou ouvir falar muito de vocês. Se Deus quiser. Né? Teoricamente, a empresa ela fica em Campinas, Sim. né? Assim, a sede de vocês fica ali em Campinas. Então, enquanto a gente estava aqui conversando, foi aparecendo todos os dados aqui da empresa, o site, telefone para contato, e-mail, as redes sociais, enfim, né? Então, tenho certeza que podem haver possíveis clientes que entrem em contato aí com vocês, né? Muito obrigada pelo carinho, né? Por todos os presentes que você trouxe aqui para nós também. Até para exemplificar o trabalho de vocês. Eu acho que nada como... eu não tive a oportunidade de conhecer a empresa pessoalmente, né? Mas nada como a gente conseguir entender, né? Se familiarizar com os produtos que vocês fazem e com todo esse trabalho lindo que vocês desenvolvem. Parabéns. Certo. Tá? Obrigada. E agora é um momento que eu sempre falo para você, assim, abrir o seu coração. Tá? Pode olhar para essa câmera aqui, que é a sua. E aí, se você quiser deixar um recado para os seus clientes, para os seus colaboradores, para sua família. E até uma dica também, né? Por você ser uma jovem empreendedora, o que você aconselha, assim? O que você considera primordial para quem quer empreender ou para quem quer seguir carreira, enfim, não só na sua área, né? Mas como empreendedora. Certo. Primeiramente, eu queria agradecer. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui novamente representando essa empresa de 20 anos, passada de geração em geração. Se Deus quiser, eu pretendo passar pelos meus filhos também. E assim, tornar um legado, né? Eu gostaria de agradecer aos nossos clientes que estão presentes com a gente, que conhecem o nosso serviço, que estão cada dia mais satisfeitos com o nosso serviço. Nós temos essa liberdade de falar, olha, bacana, gostei, olha, não gostei, vamos... Questão de melhorias mesmo, que a nossa melhoria ela é contínua e a gente cada dia melhora mais. Como conselho atualmente para novos empreendedores seria estudar e dominar a área que você quer entrar. Porque hoje é muito vasto, tem muitas outras áreas, não só da parte química, mas às vezes você precisa assim, vou vender um bolo. Quanto que a gente vai vender, qual é a produção, quantas pessoas ali estão dispostas a comprar e entender o mercado. Entender o mercado onde vai ser inserido. Igual lá antes de eu entrar, eu entendi o mercado e a gente vai se adaptando. Mas é isso, eu gostaria de agradecer a toda a minha família pelo apoio, pelo incentivo, pelo carinho, pelo respeito, principalmente pela educação. E eu acho que é isso, para os novos e futuras gerações, estudem, vão atrás, trabalha com muita força de vontade, que uma hora vocês vencem, né? Vai dar certo. Com certeza. Tenho muita fé. Sim. Eu acho que é isso mesmo. É o que você falou, que foi o conselho do pai de vocês, né? Assim, Sim. Estudem, porque conhecimento ninguém tira de vocês, né? Infelizmente, a gente não sabe do dia de amanhã. Algumas outras coisas podem vir a acontecer.
mas o conhecimento realmente fica, né? Sim. E se vocês precisarem se reerguer, né, fica Sim. muito mais fácil, né? Então, parabéns por toda a dedicação sua, Muito obrigada. da sua irmã, parabéns pela trajetória, que Deus continue abençoando o caminho de vocês, não só na empresa, não só da Noditec, mas a vida pessoal de vocês também, tá? Certo. Muito E obrigada. as portas da Global estão mais do que abertas para vocês voltarem aqui com novidades, com novos projetos, tá? E eu vou ouvir falar muito bem de vocês ainda, mais do que vocês já são reconhecidos no mercado. Muito Certo? obrigada. Certo. Obrigada, Muito viu, Maria? Obrigada. Gente, muito obrigada a você que veio acompanhando esse podcast, que acompanhou aqui de pertinho toda a trajetória da Noditec. Muito obrigada mesmo. Compartilhe esse conteúdo com quem você acredita que vai ser inspirador. Eu tenho certeza que vai auxiliar muito, porque nada como a gente conhecer uma nova área, nada como a gente obter conhecimento, de certa forma, né? Eu não tenho conhecimento praticamente nenhum da área química e hoje eu já consegui ter um pouquinho mais de familiaridade com esse setor, enfim. Então, acho que isso é muito bom, né? Sempre agrega muito. Então, muito obrigada a você que nos acompanhou. Muito obrigada a todos os empreendedores, né? Que acompanham o nosso trabalho também. Se você, de repente, tem interesse em participar conosco do podcast, é só entrar em contato com a nossa produção. E a gente tem um encontro marcado sempre às segundas, quartas e sextas-feiras, às 8 e 8 da noite, aqui no nosso canal, certo? Então, a gente se encontra no próximo episódio. Até mais. Tchau.